Que até pode, né, ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi muito, né, também sendo da área de vendas, a importância de você, principalmente na questão de venda de software, trabalhando em empresas de tecnologia, quanto é importante você Uhum. entender o produto, né, entender tecnicamente o produto. Opa. E aí, assim, a área comercial, o vendedor, ele, obviamente, né, é meio que comum o pessoal focar na habilidade de ser comunicativo, de se expressar bem, mas não adianta falar bem se você não conhece o que você está vendendo, né? Pra você entender a necessidade do cliente, oferecer o produto mais adequado, o Uhum. serviço mais adequado ou o software mais adequado. Então é Uhum. importantíssimo para o vendedor ele também ter um conhecimento técnico, né? Então, aí o legal é que você Uhum. mesclou isso, porque você já tinha uma experiência técnica, como você mesmo falou na sua história aí, que você se especializou muito em cima do produto que vocês vendiam, que era o RP. Mas, ao Uhum. mesmo tempo, tem a contrapartida, né? Da mesma forma que o vendedor, o comercial, tem que ter uma habilidade técnica boa, o técnico tem que ter uma Uhum. habilidade comercial também boa. E muito técnico desvaloriza isso, né? Como você foi os dois Exato. lados, eu imagino que você entenda a importância disso, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive, esse é um direcionamento que eu dou dentro do meu treinamento para vendedores. Se você não tem a competência técnica, não exclui a possibilidade de trabalhar na área comercial de uma empresa de software. Por quê? Porque isso é mais fácil você adquirir a experiência técnica em um produto específico, né, do Uhum. que você ser vendedor. Olha só o que eu falei. É mais fácil você adquirir uma competência técnica específica para você conseguir vender uma solução do que você se tornar um vendedor. E por que eu estou dizendo isso? Porque o software é um processo, sistema é um processo, e negócios são processos. Então, se você entende o negócio, entende os processos envolvidos daquele negócio dentro de um software, é o que você precisa para poder vender. Então, você tem que fazer o papel do vendedor de software, ele tem um papel de orientar o cliente em cima daquilo que ele está fazendo errado e que tecnologia podia resolver. Então, além de conhecer a parte técnica, você também tem que conhecer o negócio do cliente para o qual você vai vender. Isso é mais fácil de adquirir, Sim. entendeu? Então, às vezes, inclusive, o software é tão fácil de entender, que ele é tão específico, Uhum. que você não precisa se preocupar com a parte técnica. Então, eu estou fazendo aí um contraponto do que você está falando. Agora, Não, sim. se você, se você tem a competência técnica já desenvolvida, conhece, né, tanto quanto eu, quanto o Thiago, que vem da área de tecnologia, que já tem uma base, vamos dizer assim, só que você nunca pensou em ser vendedor, cara, você está perdendo dinheiro, tá bom? Porque você provavelmente nunca trabalhou sob comissão, nunca teve o gostinho de É. ganhar o esforço daquilo que você dedica para trabalhar. Então, o programador, o técnico, ganha CLT, ele ganha um fixo. Agora, tu imagina trabalhar numa área comercial que quanto mais você trabalha, mais você ganha. Hã? Não é melhor? Sim, Então, não, sem cara, dúvida. eu E é não algo sei que a quantos gente vê técnicos bastante, estão né? ouvindo. Nas empresas de tecnologia tem muito esse tabu, né? O cara que é comercial normalmente não. Às vezes, né, tem até esse preconceito. O cara comercial, tecnicamente, o cara não vai saber a fundo, né? E o cara do técnico, normalmente é aquele cara, às vezes, mais recluso, mais quieto, que não é tão desenrolado quanto o vendedor, né? Uhum. E aí, Exato? assim, é normal, as pessoas têm os pontos fortes e os pontos fracos, né? E as habilidades que você aprimorou mais de um lado ou de outro. Mas é importante ter esse equilíbrio entre os dois, tanto para o vendedor que tem que ter esse conhecimento técnico, quanto o técnico que também tem que ter esse conhecimento de ser comunicativo. E não necessariamente para ele Uhum. chegar, só ele virar a ser vendedor, que é uma possibilidade, você fez isso e acabou se dando muito bem, né? Querendo ou não, na maioria das empresas a gente sabe que quem ganha mais, até por questão de comissionamento, normalmente é a área de vendas. Mas independente disso, né? Mesmo que você continue sendo um técnico, até no caso do seu caso, por exemplo, você atendia cliente, né? Tanto na área de suporte, depois projeto, implantação, você tem um relacionamento direto com o cliente. Então é importante você saber se Uhum. comunicar bem. E até o endomarketing, né? Dentro da própria empresa, você conseguir se comunicar com os seus superiores, com a sua equipe, Uhum. para até você no futuro abrir uma porta de pegar uma vaga de liderança. Se você ficar só o técnico ali, não evolui a sua habilidade de comunicação comercial, você pode ir ficando estagnado ali na parte técnica. Que não é ruim, mas É. fecha muitas portas para você, né? Você também sente isso um pouco? Uhum. Sinto, e a grande maioria das vezes que eu contratei um técnico, cara, a maior parte desses que eu contratei
A dificuldade foi mudar o mindset deles, porque alguns queriam vender serviço. Na verdade, nós tínhamos que vender licença, entendeu? Porque a licença gera serviço depois. E aí muitos deles focavam, né? Não, peraí, vou vender serviço, porque daí eu posso fazer isso. Ele já estava ainda focado no trabalho que ele tinha antes. Então, a minha maior dificuldade enquanto gestor, né, líder da área comercial, foi pegar o técnico e mudar o mindset dele para comercial, para venda, para comissão. Entendeu? Então, eu tive experiências dos dois lados. Eu contratei o técnico que não deu certo, contratei o vendedor nato que não deu certo, o cara fantástico, meu amigo, vendedor de TIM celular. O cara vende até a poltrona lá, da empresa rasgada, ele poderia vender. Mas na hora de falar de software, na hora de falar de regras de negócio, ele era um zero à esquerda. Quer dizer, ele dependia de muita gente para fazer o trabalho. E aí, quando que deu certo? Deu certo quando eu criei um método, desenhei o processo e comecei a ensinar o vendedor antes de largar ele sozinho na rua. Entendeu? E esse método começou a dar certo, por quê? Porque eu peguei uma vendedora nata, uma vendedora de balcão, inclusive, vendedora de shopping, que tinha vontade de ganhar dinheiro. E ela queria voltar para a equipe técnica, para a empresa de software, porque ela já tinha tido uma experiência com isso, mas acabaram não dando chance para ela. E eu falei, bom, vamos lá, vamos dar chance, que eu, inclusive, pesquei ela estava atendendo a minha esposa, eu pesquei ela e deu super certo. Cara, a menina, sensacional, ela tinha vontade de ganhar dinheiro, entendeu? E ela tinha vontade de aprender, então ela estudava, fazia ligação, ela ficava indignada se ela perdia uma conta, e tudo isso, na verdade, é por causa da vontade dela. Então, indiferente, hoje meio que discutir assim, qual que é o melhor vendedor, Thiago? Perguntam para mim, né? Qual que é o melhor vendedor, André? Que eu tenho assim, eu tenho minha opinião, mas né, é complexo isso, é difícil de determinar. Mas a sua opinião no geral seria qual? Então, a minha opinião é o seguinte, cara, discutir isso ou ficar perdendo tempo com isso é a mesma coisa que discutir quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não tem uma definição, não tem um estudo dizendo isso, né? Agora, vai ser mais fácil transformar um técnico em vendedor. Aí agora eu tenho que olhar para esse técnico, né, ver se ele, por exemplo, tem uma experiência como eu tive, de ser extrovertido, depende muito do perfil desse cara, se ele já participou de alguns processos de vendas, então ele vai desenvolver a parte comercial mais fácil. Por quê? Porque ele é um especialista já em tecnologia. Então, ele conhece negócio do cliente, ele conhece case de sucesso. Tá? Então, ali é fato, isso é fato. Quem quer contratar um vendedor técnico, então olha para dentro de casa, ele está lá já. Ele já trabalha para você, provavelmente ele está no suporte e ninguém falou com ele. Legal, ele está lá insatisfeito, ele está desmotivado, assim como eu estava, e estava a ponto de pedir a conta e você não está dando uma oportunidade para ele no comercial. Então tá lá o cara. Só que você, esse cara que você está escutando o podcast aqui, esse cara que você botou na cabeça, o primeiro que você pensou, pode ser ele, entendeu? Verdade. Dá uma chance para esse cara. Agora, vai contratar um vendedor nato, um cara de rua, treina ele muito bem. Treina ele na parte técnica, com muita paciência, só que não contrata um cara mediano. Um cara vendedor nato, porque ele fala, porque é extrovertido, e pá, eu tenho um monte de amigo. Não. Olha para ele, pede para ele ler um texto difícil e explicar para ti depois. Se ele não conseguir fazer isso, nem contrata. Entendeu? Eu vou anotar suas dicas porque é importante. Não, é que assim, ó, porque para o cara estudar o teu software, para ele adquirir, além da vontade que ele tem que ter de ser vendedor, ele tem que entender o que ele lê, entendeu? Você vai ter que fazer ele estudar. Ele vai estudar o seu mercado, ele vai estudar negócios, ele vai estudar o seu software. Porque, quiçá, né, daqui a pouco o desejo dele é que ele faça todo o processo de venda sozinho. Então, para estudar o teu software, dependendo do tamanho que ele é, o cara tem que ler e entender o que ele está fazendo, entendeu? Sim. Contrata um cara que não sabe nem fazer interpretação de texto, não dá certo. Você vai perder dinheiro, ele vai ficar vendedor nato, encher o papo dele que ele ia vender, né? Aí está 8 meses ganhando comissão, aliás, 8 meses ganhando fixo e não vendeu nada. Sim. Entendeu? E aí isso causa uma experiência ruim no gestor. Então a área comercial é um grande desafio, né? Por isso que o seu trabalho é tão importante, né? Por isso que você tem esse destaque aí, tantas empresas que você já atende. Porque é um desafio, acho que para qualquer empresa, né? O coração de qualquer empresa é o que gera retorno para a empresa, para ela poder crescer, né? A gente não tem ficar explicando muito de quão essencial é a área de comercial e quão importante é venda para qualquer negócio, né? Quando funciona a terceirização da área comercial, eu já vi acontecer e recomendo, por isso que eu estou falando aqui.
Quando você já tem um processo, você já tem uma equipe, você já sabe vender o seu software e o seu mercado é muito grande.